Olá, pessoal, boa tarde. Bem, eu gostaria de informar vocês que estou trabalhando nas correções da atividade 3 do seminário temático 3. Nessa atividade, vocês tinham que elaborar, então, um instrumento de coleta de dados relacionado à qualidade dos serviços prestados em um órgão, em uma instituição pública, ok? Então, eu estou trabalhando nas correções da seguinte maneira: estou vindo por letra do alfabeto, tá? Em ordem alfabética. Comecei lá com a letra A, eu estou na letra C agora, e aos poucos, então, eu vou concluindo esses feedbacks para vocês. Em geral, os trabalhos estão interessantes, as perguntas estão interessantes, né? Mas fiz, claro, alguns ajustes para que vocês pudessem, então, aplicar esse questionário da melhor maneira possível, minimizando as falhas, minimizando interpretações equivocadas por parte do respondente. Tá? Isso é uma das preocupações quando a gente monta um questionário. Tá? É claro que a nossa disciplina ela não é de metodologia do trabalho científico. Nessa disciplina, vocês verão passo a passo a elaboração de um questionário, o que pode, o que não pode, a questão das escalas, né, de respostas, quando usar uma, quando usar a outra. Né? Então, como esse não é o objetivo, eu deixei essa atividade um pouco mais livre para vocês pensarem em como fazer esse instrumento e como aplicá-lo. É claro que agora vocês vão se deparar com as primeiras grandes dificuldades. Tá? E é normal e isso faz parte da trajetória, tá? Do crescimento e do amadurecimento enquanto estudantes e, quem sabe, futuros pesquisadores também, ok? Então vejam, um questionário, basicamente, um instrumento de coleta de dados, que aqui eu estou chamando de questionário, ele pode ter perguntas abertas, né? Em que você, pesquisador, vai permitir que o respondente responda livremente, né? Responda o que vier à cabeça dele, e aí vocês vão anotar. Esse, então, é o instrumento de coleta semi-estruturado ou até com questões abertas, também a gente pode ver isso na literatura. E o outro modelo é aquele que vocês provavelmente já participaram, já preencheram, em que tem a pergunta e várias opções de resposta. Esse é o questionário, então, estruturado, em que nós, pesquisadores, selecionamos algumas opções e damos ao respondente as opções e ele vai marcar, então, a melhor alternativa, na opinião dele. Tá? Então, essas são as duas formas principais. É possível fazer ele misto também, caso queiram. O que eu coloquei em alguns feedbacks é exatamente o seguinte: nas perguntas que estão abertas, né, que não tem opção de resposta, então o entrevistado ele está livre para responder, como é que vocês vão trabalhar essas respostas? Então, vocês vão no trabalho final reproduzir as respostas deles, vão agrupar por semelhança de resposta, então vocês têm que ver a maneira que vocês vão fazer isso. No questionário estruturado, aquele com as opções, é mais fácil nesse aspecto, né? No aspecto descritivo é mais fácil, porque eu vou somar, né? Vou fazer análise de frequência das respostas de cada categoria, e aí eu vou apresentar isso na forma gráfica e ou textual na última atividade, certo? Então vejam, são preocupações que a gente tem que ter. A forma das perguntas, o conteúdo das perguntas e como eu vou analisar, ok? Uma outra coisa importante, pessoal, todo questionário ele deve ser, como é que eu vou dizer, anônimo. Você não precisa perguntar o nome da pessoa, de maneira alguma, tá? Tem que garantir o anonimato. E outra coisa, nós não vamos nessa disciplina trabalhar com cálculo de amostra, ou seja, quantas pessoas eu tenho que entrevistar, qual é o número mínimo, né? Igual a gente viu aqui nas pesquisas eleitorais, né? Com tantos por cento de erro e confiabilidade de 95%, foram entrevistadas tantas pessoas. A gente não vai trabalhar com esses parâmetros agora. O exercício era somente para que vocês elaborassem um instrumento de coleta e aplicassem a pelo menos 10 pessoas, 8, 10 pessoas, para vocês sentirem, né, como é a vida de pesquisador, né, e trabalharem aqueles elementos que nós estudamos na teoria. No caso, muitos optaram por utilizar o modelo cervical
ou aquele de confirmação de expectativas, que nós tínhamos as variáveis, os construtos ou as dimensões, tangibilidade, segurança, empatia, os tangíveis, tá? Então, era possível vocês se apropriarem dos exemplos que estão nos textos disponibilizados para vocês no Moodle para elaborar o de vocês. Lembrando que essa atividade também poderia ser feita em grupo, muitos preferiram fazer individualmente, mas poderia ser feita em grupo, certo? Então, assim, eu penso que esse vídeo, ele tem um caráter mais orientativo, né, ou de orientação, para que vocês possam consertar, né, aquilo que não está muito legal no questionário, de acordo com o feedback que eu dei para vocês, e que a partir de agora, aqueles que já arrumaram, possam então aplicar esse instrumento para 8 ou 10 pessoas, porque essas respostas, né, obtidas serão utilizadas para vocês confeccionarem a atividade 4, que é a última atividade da nossa disciplina, ok? Mais uma questão. Vocês precisam pensar o seguinte: eu, pesquisadora, estudante, vou aplicar esse questionário, eu vou perguntar e a pessoa vai responder? Ou eu vou entregar para ela e ela responde sozinha, que a gente chama de auto-administrado. Vocês podem fazer qualquer uma dessas opções, podem escolher qualquer uma delas. Porém, se vocês forem entregar para a pessoa responder, é importante que tenha um cabeçalho lá em cima, dizendo, né, o objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade dos serviços oferecidos pela instituição tal. Para tanto, contamos com sua participação e garantimos, né, o anonimato, né, ou seja, o nome não será divulgado e a pesquisa vai ser utilizada somente para fins acadêmicos, ok? Então é importante vocês dizerem isso no texto, se entregarem, né, para a pessoa responder. Se vocês estiverem dialogando com ela, vocês têm que prestar essa informação também. Só também um cuidado, se vocês estiverem entrevistando face a face, como a gente chama, vocês não devem, de maneira alguma, induzir a resposta, né? O respondente tem que chegar sozinho, né, a resposta dele, a gente não pode interferir de nenhuma maneira, a gente apresenta as respostas e pede para que ele sinalize aquela que está mais adequada, né, ao momento dele, é mais adequada ao que ele deseja responder, certo? Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu fico à disposição de vocês por e-mail, para que a gente possa conversar e tirar dúvidas, tá, relacionadas, então, ao trabalho final. Então, recapitulando e fechando o vídeo, nós temos o seguinte: vocês irão arrumar o questionário de acordo com o feedback que eu tô enviando para vocês, ok? Depois de arrumado, vocês vão fazer a aplicação desse instrumento, desse questionário. Lembrando que, se for auto-administrado, vocês devem incluir um texto na parte superior da folha, explicando os objetivos e que o anonimato é garantido. Se vocês forem fazer a entrevista pessoal, face a face, é importante vocês também prestarem essas informações. Então, vocês vão aplicar esse instrumento para 8 ou 10 pessoas e com essas respostas vocês vão elaborar o último relatório do seminário 3. Então, é condensando essas respostas, resumindo essas respostas, ok? Lembrando que naqueles questionários que são, então, fechados, que têm opções de resposta, vocês devem utilizar, né, a apresentação gráfica ou em tabelas ou até mesmo na forma de texto. Então, por exemplo, vou chutar aqui, 80% dos respondentes afirmaram que a qualidade dos serviços prestados pela UFMS é excelente, por exemplo. Ok? Então, eu preciso fazer a contagem da frequência dessas respostas e apresentar. Ok? Então, esse é o trabalho de vocês. Se for um questionário, um roteiro de entrevista em que as perguntas são abertas, vocês, então, têm que encontrar uma maneira, né, de sintetizar essas respostas e apresentar. Então, vamos supor, vocês entrevistaram 8 pessoas. Tem 8 respostas diferentes. Então, vocês vão ter que trazer a essência dessas respostas para o trabalho. Não vai dar para trazer a entrevista inteira,
né? Por conta de espaço e tudo mais. Então, vocês vão pegar a essência e trazer para o relatório final. Né? Isso se chama, né, de uma maneira até um pouco grosseira, análise de conteúdo. É um elemento da técnica de análise de conteúdo. Né, mas que vocês não podem começar a exercitar agora, mas que vão aprofundar, né, esse conhecimento na disciplina de metodologia mais adiante no curso, ok? Bom, desejo para vocês então bons trabalhos, tudo de bom e se precisarem, né, de alguma orientação é só fazer contato. Uma excelente tarde para todos vocês.